Boa noite, Olá, boa noite, tudo bem? tudo jóia? Acho que agora deu certo. Tá complicado aqui, teu. Me ouve bem? Sim, aham. Bacana. Um prazer estar aqui contigo. Vamos bater esse papo aí essa noite, né? Vamos. Queria agradecer a Sobrafir pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com o Dr. Lucas e a você ter aceito o convite, né, de estar essa noite batendo esse papo com assunto tão relevante quanto esse. Eu que agradeço. É sempre um prazer contribuir com informação técnica, né? Nesse momento tão delicado que vivemos. Acho que a Sobrafira ela teve um papel fundamental nesse momento de pandemia. Instruiu aí fisioterapeutas intensivistas, fisioterapeutas cardiovasculares, respiratórios, recém-formados, alunos. Acho que foi um momento muito importante e sigamos aí na nossa programação de levar essa informação à maior quantidade de pessoas que a gente conseguir. É verdade. A gente só tem uma hora, né, Dr. Lucas? Então vou começar perguntando algumas coisas do tipo, o senhor pode fazer um breve resumo sobre as considerações iniciais, assim, sobre a pandemia, sobre a atuação da Físio? Vamos lá, eu tenho dito nas aulas, nas oportunidades que eu tenho tido, que nós temos aprendido. É um momento de grande aprendizado. Eu acho que não existe o certo e o errado, existe o coerente nesse momento. E a gente tem aprendido com os países que vivenciaram um pouco antes de nós essa pandemia, como a China, a Itália, os países da Europa. E a gente viu que foi uma pandemia que assolou o mundo, tomou repercussões aí gigantescas. E isso impactou muito no nosso trabalho, na nossa rotina. Desde o ambiente de terapia intensiva, momento que o fisioterapeuta estava ali, à linha de frente, lidando com casos gravíssimos de uma doença super nova. Então, foi um momento de estudar muito, de compartilhar muita informação com a equipe. E também eu falo que o fisioterapeuta que não estava na UTI, mas o que ficou no serviço de reabilitação, também estava ali de frente, porque nem todo paciente recuperado ou que teve um caso da Covid foi para uma UTI. Às vezes ele ficou É. limitado em sua casa, em sua residência. Então, de antemão, veio toda a preocupação com o quadro respiratório do paciente. O sintoma, inicialmente, o alerta foi ligado para o sintoma respiratório. E a gente foi aprendendo e vendo que a Covid foi uma doença sistêmica. Não somente o quadro, o sistema respiratório foi atingido, mas a gente foi descobrindo que o vírus SARS-CoV, ele utiliza uma enzima como porta de entrada, né, a ECA2, e a ECA2 ela está presente em vários sistemas, em vários tecidos do organismo, como o sistema cardiovascular, o sistema neuromuscular, o sistema renal e gastrointestinal. E aí os sintomas eles foram sendo multissistêmicos. E fomos vendo um paciente que não tinha um sintoma respiratório, mas tinha um quadro de Covid. Então a gente foi aprendendo e com essas repercussões sistêmicas, multissistêmicas, nós fomos vendo que existiram quadros diferentes da Covid, de acometimentos pela Covid. Eu tive desde um paciente assintomático, a um paciente sintomático leve, um paciente grave, e até o paciente crítico, que é o paciente que fez um quadro de SARA grave, síndrome de desconforto respiratório agudo, e evoluiu com necessidade de intubação, paciente que foi sedado, curarizado, pronado, teve um desmame muitas vezes prolongado e um perfil de paciente que saiu muito debilitado quando ele saiu dessa condição. Então a gente vem aprendendo, né, Thaís? É verdade, a gente vai aprendendo a cada dia. Então, todos os serviços se organizando, montando protocolos, treinando as equipes, né? Acho que por todo o Brasil foi isso. Disseminação de conhecimento e todo mundo, né, junto nesse barco. Exatamente, exatamente.
E aí começaram os trabalhos, né? Muitos materiais foram publicados pela Sobrafi, e o da reabilitação, que é o tema da nossa live, foi um dos últimos a sair, porque gerou-se toda a preocupação primeiro com o paciente crítico, e a gente foi vendo que o paciente crítico ele foi saindo e ele saiu debilitado. Até o paciente que não fez um quadro crítico saiu debilitado. Até às vezes o paciente que teve um quadro mais leve evoluiu com sintomas que limitam as atividades do dia a dia. E recentemente saiu um estudo que ele pontuou exatamente isso. 2 sintomas foram os mais prevalentes nessa fase pós-Covid, a fase pós-aguda. E um deles foi a fadiga crônica e o outro sintoma, a dispneia. Sintomas muito limitantes para a realização de qualquer atividade do dia a dia. A gente teve pacientes que chegaram no nosso serviço e tinham dificuldade de pentear o cabelo ou de falar frases longas numa ligação de celular, devido a tamanha dispneia, tamanho desconforto, e a gente identifica nisso, né, essa repercussão funcional e vê a necessidade da reabilitação funcional, da reabilitação cardiopulmonar para esse perfil de pacientes. Essa estratificação de gravidade através da avaliação funcional, ela é bem importante para a gente saber de que forma que a gente vai abordar esse paciente quando ele chega, né, para você. Então, a gente tem essa escala, né, já no paciente pós-Covid. Você pode falar um pouco para a gente, doutor? Sim, a gente tem se norteado por uma escala que foi publicada no Jornal Europeu, a escala PCFS, que leva em consideração o nível de dependência ou de assistência do paciente pós-Covid para a realização das suas atividades de vida diária. Então, ela classifica esse paciente em 5 níveis. Eles chamam lá de grades, né? Grade 0, 1, 2, 3 e 4. E a partir daí, a gente pode iniciar um norte para conduzir esse paciente para um tratamento individualizado. Algo que a gente respeitou muito para inserir esses pacientes na reabilitação cardiopulmonar foi o momento da quarentena. Então, essa quarentena ela foi de 2 semanas até 4, 6 semanas, a depender da gravidade do doente. Nós falamos dos perfis, né, de doenças, e a gente viu que o paciente crítico, aquele paciente que permaneceu num ambiente de terapia intensiva por mais de 72 horas, foi sedado, entubado, e esse paciente precisava cumprir uma quarentena maior, né, pela baixa da imunidade e a chance dele ser um transmissor. E os pacientes de quadros mais leves, 2 semanas de quarentena, ou seja, após os 14 dias, isso até foi reformulado depois pela OMS, após 10 dias, sendo que se os últimos 3 dias fossem assintomáticos, ele já estava liberado dessa quarentena. Então, para iniciar a reabilitação, primeiro a gente respeitou essa quarentena. E se o paciente estivesse na quarentena, aí nós usufruímos de uma resolução do Conselho Federal, que foi a teleconsulta, telemonitoramento, telereabilitação. Então, foi isso. Acho que o primeiro momento é para classificar, né, o nível de gravidade de acordo com aquela escala, identificar se o paciente estava na quarentena ou não, para saber se ele poderia ser recebido no serviço de reabilitação. Bem interessante. Em relação à avaliação, essa avaliação funcional, existem diversas formas de se avaliar, né? Tanto a capacidade funcional, a parte da musculatura respiratória e a musculatura periférica. Como que você faz para avaliar hoje, doutor? Ótima pergunta. Foi até uma pergunta, acho que de um dos seguidores, né? E essa pergunta, ela é bem importante para esse momento que a gente vive, porque a gente vê uma fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular em plena ascensão, por demanda de pacientes que precisam ser recuperados, né? Reabilitados.
e pela necessidade. Então, hoje, eu sou meio bairrista quando eu falo da nossa profissão, porque eu falo que hoje o único remédio que a gente tem eficaz para recuperar a funcionalidade nesse pós-Covid é a fisioterapia. É a inserção desses pacientes em um programa de reabilitação cardiopulmonar. Então, para que eu consiga identificar quais perdas tem o meu paciente, eu preciso submetê-lo a uma avaliação funcional. E eu sempre trago um esquema que é muito legal, que é aquele esquema das engrenagens, que representa muito o funcionamento do nosso organismo, do metabolismo. Então, eu tenho que identificar como é que está a engrenagem respiratória, a minha engrenagem cardiovascular e a minha engrenagem muscular, né, metabólica. E para isso eu posso lançar mão de alguns instrumentos. Você falou aí do sistema respiratório. Então, hoje eu posso avaliar a função respiratória através de uma espirometria, através do peak flow. Eu posso avaliar a força da musculatura inspiratória pela manovacuometria. Tem pessoas que utilizam no ambulatório o ventilômetro para avaliar a capacidade vital. É importante falar dessa engrenagem respiratória porque, às vezes, ela pode estar um pouco acometida, um pouco comprometida. E a gente tem um estudo, até do jornal europeu, que avaliou a função respiratória de pacientes pós-Covid através de 2 métodos. A espirometria e o teste de difusão do monóxido de carbono. E esse estudo pôde comparar e ver que quanto maior a gravidade do acometimento pela Covid, maior foi a restrição ventilatória e menor foi a capacidade de difusão do monóxido de carbono. Então, a gente está falando de pacientes que podem evoluir com traços de fibrose pulmonar, com dificuldade na troca, com dificuldade de expansão do pulmão. Então, avaliar essa engrenagem respiratória é muito importante. E pensando na engrenagem cardiovascular, a gente tem aí um teste de função, por exemplo, o teste de caminhada de 6 minutos, ele vai ver uma resposta cardiovascular, não só cardiovascular, né, mas ele tem parâmetros da resposta cardiovascular ao exercício, um teste máximo como o teste cardiopulmonar, o teste ergométrico, são instrumentos de avaliação que vão me dar parâmetros acerca da função cardiovascular. E pensando na engrenagem músculo metabólico, hoje a gente tem scores, né, como por exemplo o MRC. Eu tenho dinamômetro, tanto de pressão palmar como célula de carga. Eu tenho o eletromiógrafo, que pode ser utilizado para avaliar a potência do músculo. Eu tenho o teste de 1RM. E pensando na função geral, de uma forma geral, a gente tem alguns instrumentos de avaliação muito úteis, com valores já prognósticos, valores diagnósticos, como o teste Time Up and Go, o teste de velocidade de marcha, né, o teste de sentar e levantar, o teste do degrau. Então, assim, eu falo que não precisa de um grande investimento financeiro para se ter um serviço que consiga trazer informações de qualidade do paciente para que o plano terapêutico seja traçado em cima dessas informações. Que depois a gente possa quantificar essa melhora, né? Antes do tratamento ou do programa, a gente chegou assim. E com o programa, a gente melhorou tantos por cento disso, tantos por cento da capacidade respiratória, da capacidade funcional, né? É bem importante a gente conseguir quantificar essa melhora. Perfeito. Eu bato sempre nessa tecla, né? Quantifique o resultado. O paciente, ele, além da melhora subjetiva, né, da melhora qualitativa, ele gosta de ver em números, né? Olha, eu melhorei X metros na distância percorrida no teste, o meu VO2 melhorou, a minha força da musculatura inspiratória melhorou. Isso é bom para a gente, serve até mesmo como um parâmetro de alta funcional, de alta fisioterapêutica para a gente, né? Quando que eu vou dar alta para o meu paciente? Quando ele estiver funcionalmente bem. E como é que você vai saber que seu paciente está funcionalmente bem? Eu falo que a gente já passou da fase, porque ele está um pouquinho melhor.
porque ele falou que está melhor, ele está se sentindo melhor. Ele precisa estar melhor em números também. E isso vai repercutir no aspecto qualitativo, né, na qualidade de vida dele. É para a gente saber quanto de carga vai incrementar, se a gente não tiver essa avaliação, fica bem complicado de que forma que você vai padronizar essa periodização, né? Como que você vai fazer para ir elevando o volume, a carga, a intensidade e as diversas coisas que a gente precisa mudar, né? Para melhorar a parte muscular, para melhorar a parte cardiovascular. Queria ver contigo também, doutor, o que você acha sobre estratificar o risco que a gente tem de um paciente ter, vamos supor, uma arritmia dentro do consultório, dentro do serviço, né, que a gente está. Muito bom, isso é muito importante. A estratificação de risco, ela nos dá uma segurança ao submeter esse paciente a um programa de exercício físico supervisionado e dá segurança para o paciente. Saiu recentemente as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia e lá tem algumas tabelas, e uma delas é uma tabela que pode ser utilizada nos programas para estratificar o risco do meu paciente. O risco dele é maior ou menor. Isso leva em consideração o histórico dele, né, a gravidade do acometimento da doença, a capacidade funcional do paciente. Então, eu acho que isso é um ponto-chave para a gente minimizar os riscos desse paciente fazer um efeito adverso do exercício. É claro, a gente sabe que o exercício é benéfico, ele é necessário, mas, em primeiro lugar, estratificar o risco para que a dose, né, a intensidade, a duração, como você mesmo acabou de falar, a progressão seja muito bem graduada individualmente para cada perfil de pacientes. Essa importância da individualidade em relação ao treino, ela tem que levar bastante em consideração também se o paciente ficou entubado, né? Se ele ficou quantos dias de ventilação mecânica. Então, essa avaliação para a prescrição individualizada vai ser bem importante, porque não tem como você atender todo mundo do mesmo jeito, né? Acho que esse é o nosso grande desafio, né? A fisioterapia respiratória cardiovascular, a terapia intensiva, ela cresceu, como eu mencionei há pouco, e é o momento da gente mostrar um trabalho resolutivo, um serviço que funcione, que vai impactar na melhora, na qualidade de vida, na função. E às vezes nós precisamos desveicular algumas imagens que são veiculadas às nossas áreas de atuação, né? Quando se pensa em fisioterapia respiratória, até levanta-se, eu não estou fazendo musculação, estou fazendo fisioterapia. Então, primeiro que fisioterapia não é um procedimento, é uma profissão, né? Então, assim, é importante a gente saber que, às vezes, para eu conseguir o meu objetivo funcional, a dose, ela não é aquela... eu falo que precisa ter uma dose excelente. É como remédio, né? O exercício terapêutico é o nosso remédio. E remédio precisa da dose correta. Eu não posso superdosar, porque corre o risco de uma intoxicação, um efeito anafilático, ou eu não posso subdosar porque eu fico no placebo. E quando se pensa em fisioterapia, pensa-se em respiratória, cardiovascular, pensa-se em respirar fundo, fazer o padrão respiratório. Isso é legal? Isso pode ser legal para um paciente, às vezes, muito limitado, acamado, restrito ao leito. Mas essa conduta que muito se vê a fisioterapia, né, ela pode ser insuficiente para tratar a causa de uma dispneia, por exemplo. Se eu tenho uma telectasia instalada, exemplificando, respirar fundo pode ser insuficiente para abrir o meu pulmão. Isso cientificamente comprovado. Então, nós precisamos individualizar e, para isso, nós precisamos avaliar. E essa individualização é que vai garantir o sucesso, vai garantir a provável alta do meu paciente. Eu falo que o paciente crônico, ele não tem que ser o paciente eterno do nosso serviço. Nós precisamos pensar em parâmetros de alta para que eu consiga alcançar aquela função
e devolvendo essa função, quem sabe ele está apto a ser inserido num outro programa de atividade, com menor supervisão, já que ele ganhou força, ele está melhor da aptidão física, que ele tem um funcionamento do sistema respiratório melhor. Será que ele já não pode ir viver a sua vida de uma outra forma? Temos que pensar nesses detalhes, né? Nossa profissão, ela evoluiu muito e nós não podemos ficar no passado histórico, no passado que minimiza muito a imagem da nossa profissão, né? Aquela fisioterapia só de respirar fundo, de levantar os braços, levantar um bastão, ela não existe mais. Nós evoluímos muito e a gente tem que ter em mente que nós oferecemos um serviço resolutivo, um serviço baseado em evidência científica que comprovadamente vai impactar na função, na mortalidade, melhorar a sobrevida do meu paciente, diminuir a hospitalização, impactar na qualidade de vida dele. Um dos pontos chaves que eu acho bem importante a gente abordar durante um programa de reabilitação é a educação em saúde, né? Você conversar com o seu paciente, explicar o que ele tem, o porquê que ele tem a dispneia, o que ele pode fazer para melhorar, porque quando a gente deixa o paciente dependente de você, é muita responsabilidade, né? Não tem como um fisioterapeuta ficar responsável por 200 pacientes, né? É impossível. Então, cada paciente é responsável pelo seu corpo, pela sua doença, pela sua saúde, e a gente tem que auxiliá-lo, né, nessa conquista de autonomia. Perfeito a sua colocação, concordo muito. Os pacientes, eles são corresponsáveis, né? Eles precisam assumir essa responsabilidade em alcançar um objetivo funcional. É perfeito, eu concordo muito com isso, com essa tua colocação. No SUS a gente tem bastante isso, né? Que o paciente acha que chega e te dá toma, cuida do meu problema para mim e eu não quero ter alta, né? E a gente tem que saber lidar com isso também, né? É bem importante, faz parte do programa, né? Essa educação em saúde, assim como a parte da psicologia, né? A reabilitação ela não é só físio, não é só exercício físico, então a gente tem as outras profissões auxiliando, né? Não adianta a gente querer substituir, porque cada um tem o seu papel, né? Perfeito. E aproveitando esse gancho que você falou, tem uma escala que é a PICUPS. Essa escala para o paciente pós-Covid, ela foi desenvolvida agora e ela contempla várias profissões da saúde e as suas atuações em prol do paciente pós-Covid. Então, é uma escala que ela pode ser utilizada desde o ambiente de terapia intensiva e ela leva em consideração aspectos da enfermagem, da fonoaudiologia, da nutrição, da psicologia, do clínico, do fisioterapeuta. Então, juntos, eles planejam estratégias para que a reabilitação seja bem sucedida. Então, quando a gente fala de reabilitação cardiopulmonar, não é só exercício físico supervisionado. Eu tenho um paciente que está chegando com sintoma de depressão, com ansiedade muito grande, pacientes que tiveram síndrome do pânico, pacientes que tiveram perdas ponderais muito consideráveis, pacientes que perderam 12, 15 quilos durante uma hospitalização, e chegam com uma sarcopenia muito grande, então precisam de um suporte da equipe da nutrição. Então, assim, essa escala ela é bem interessante porque eu falo que precisa haver essa comunicação com a equipe. Nós não vamos reabilitar sozinhos. Eu preciso conversar com o médico assistente, saber qual é a meta, né? Qual foi a gravidade do quadro clínico. Às vezes quem está na reabilitação não acompanhou esse paciente no hospital. Então é importante saber de todo o percurso da hospitalização, como o paciente era previamente à internação, a capacidade funcional dele, se era independente ou não. Porque a gente está recebendo paciente que fez quadro crítico na cadeira de rodas, pacientes com necessidade de auxílio para se locomover. Então, é importante essa fala em equipe, esse alinhamento em equipe, porque isso vai impactar diretamente no nosso trabalho. Agora, em relação à prescrição em si do treino, eu tenho recebido alguns questionamentos de colegas, assim, poxa, mas
Faça um protocolo aí, como é que eu faço? Eu tenho percebido que esses pacientes do pós-Covid, eles são muito individuais. Cada paciente tem um sintoma predominante, né? Então, tem alguns que a fadiga é o que mais limita. Tem alguns que é a parte psicológica que é o que mais limita, né? Tem alguns que é dor muscular, dor articular, dispneia. Então, e até quantos anos os pacientes têm, se é um idoso, né? Então, muitas coisas vão influenciar nessa prescrição, né? Por isso que tem que ser individualizado ali, não é de 3 metros até 7 metros, né? Uma coisa muito robótica, a gente tem que pensar o ser humano como um todo, né? Perfeito. A gente se norteou muito inicialmente pelo consenso de Stanford Hall, que ele fala exatamente de uma conduta baseada nos METs. Ele dá algumas orientações para os pacientes que fizeram os quadros mais graves, mais críticos, iniciar com um exercício de intensidade leve, ele até fala de 3 METs, e analisar como será a resposta dele para que eu consiga chegar no meu objetivo. E outra dica interessante que esse consenso dá é sobre a importância de fazer um preparo muscular antes mesmo de iniciar o treino aeróbio. Como a dispneia tem sido um fator limitante, essa fadiga crônica tem sido limitante, e a gente entendendo, estudando melhor o que acontece com o músculo, a gente vê que a ECA2 ela inibe, né? Na verdade, ela deixa de agir e fica uma grande concentração de angiotensina 2 que tem fatores pró-inflamatórios. Então, eu aumento a inflamação no músculo, eu gero uma injúria, aumento as citocinas, eu faço uma agregação plaquetária, formo trombos, então posso fazer uma miopatia. E essa miopatia, a gente até participou de um estudo agora, multicêntrico, o professor Murilo Frazão até apresentou esse estudo na sua aula do webinar de 34 anos da Sobrafi. Eu vou aproveitar para reforçar, porque é um estudo bem interessante. Nós avaliamos esses pacientes pós-Covid e dividimos os pacientes em grupos. Então, eu tinha o paciente saudável, comparei com o paciente que fez a Covid leve com o paciente que fez a Covid grave. Nós excluímos da amostra os pacientes críticos, porque o paciente crítico ele tem muita influência do imobilismo, da sedação, da curarização, da ventilação mecânica. Então, nós excluímos esses pacientes. E o que a gente fez? A gente submeteu esses pacientes ao teste cardiopulmonar e, ao mesmo tempo, nós fizemos uma eletromiografia de superfície do músculo vasto lateral, com o objetivo de avaliar a eficiência neuromuscular. Como isso? Será que com o aumento do esforço, com o aumento da carga durante o teste, porque a gente fez um teste com carga incremental, ou seja, com o tempo aumenta-se a carga imposta ao músculo. E o que a gente pôde perceber? Que quão maior foi a gravidade da doença, ou seja, os pacientes com a COVID grave, eles tinham uma menor eficiência neuromuscular do que os pacientes com a COVID leve, do que os pacientes saudáveis. E estudando melhor, a gente pode identificar que o músculo que faz um quadro de miopatia, ele tem uma diminuição do impulso nervoso, ou seja, para eu exercer uma determinada função, eu tenho que recrutar muito mais unidades motoras do que o necessário. E, por exemplo, dá um exemplo, às vezes eu precisaria de uma unidade motora, porém o músculo com a miopatia, ele diminui a sua atividade, a sua potência, e eu tenho que recrutar mais unidades. Isso pode contribuir com essa sensação de dispneia. Então o cérebro tem que mandar mais informação. Então eu posso ter uma dispneia de origem muscular. Então eu trouxe esse exemplo porque o consenso de Stanford ele fala para trabalhar nas primeiras semanas um preparo muscular, um reforço muscular, ou seja, trabalhe o fortalecimento, iniciando com carga leve, trabalhe a flexibilidade do músculo, para que eu consiga minimizar essa miopatia, né? E diminuir a sensação de dispneia e favorecer até mesmo o treino aeróbio nas próximas semanas. Então, individualizar é preciso.
E sobre os matches, a gente tem seguido iniciando com uma atividade leve, né? Geralmente é mais leve na primeira semana, né? Uma semana de Adaptação. adaptação. E aí, nas semanas subsequentes, aumento gradual da intensidade, da duração, gerando a sobrecarga necessária. Queria te perguntar sobre o treinamento muscular respiratório. Qual que é a duração do treinamento? É a mesma duração do programa? Você tem tido resultados melhores antes? Como que fica essa duração do treinamento muscular respiratório? Na minha avaliação, eu submeto os pacientes a uma avaliação da musculatura inspiratória. E a gente tem percebido que os pacientes têm chegado com perda da força e da endurance dos músculos respiratórios. Então a gente percebe a dificuldade, às vezes, dele sustentar uma manobra até o final quando uma carga é imposta. Então, um dos grandes objetivos tem sido melhorar a força e a endurance dos músculos respiratórios. A gente tem na literatura protocolos muito, às vezes, generalistas, né? Inicia-se um treino com 40% da PI máxima. A gente tem uma meta-análise recente para o paciente cardiopata que fala que o treino com uma alta intensidade, né, o treino com 60% da PI máxima, é o que traz melhor benefício. Então, mais uma vez, eu trago para a individualidade. Adianta eu ofertar uma carga de 40% da PI máxima se o paciente não consegue vencer essa carga? Então, tem iniciado com cargas em torno de 30% a 40% da PI máxima ou da S-Index, pelo instrumento que eu avalio, e mantendo aquele protocolo, 30 repetições, 2 vezes ao dia, principalmente na primeira semana. Em algumas condições, quando se percebe que o paciente tem uma estabilização nesse ganho de força, que ele já tem a força dentro do predito, a gente tem até introduzido o treino dentro das atividades funcionais. Então, o paciente que faz um treino, por exemplo, um abdominal, um treino de prancha, subir e descer escada, juntamente com um treino muscular inspiratório. Então, a gente não tem um protocolo muito engessado, mas também, mais uma vez, vai de acordo com a individualidade de cada paciente, com o que ele chegou de força prévia, com o tanto que ele ganhou. Queria falar um pouquinho sobre atendimento no SUS. Agora você vai dar uma aula pra gente aí do SUS. Não. Conta pra gente como é a sua experiência aí com esses pacientes. Então, aqui ainda não consegui montar o programa, sabe? A gente está nessas vias de burocracia, mas se Deus quiser vai sair. O atendimento no SUS, ele precisa ser contextualizado com a referência, com a contrarreferência, com a unidade básica, né, com o hospital. Então, ele precisa ser um pouquinho abrangente, né? O que acontece? No município que eu moro, a gente tem essa dificuldade, né? Os segmentos não se conversam, né? Eles não têm essa logística. E a gente precisa implantar desde o básico, né? Que é de que forma que o paciente vai chegar, um fluxo. Ele passou por um atendimento de várias profissões, ou ele vai chegar diretamente encaminhado com 10 sessões para físio? Entende? Entendo. Então, a gente precisa montar uma rede, quase uma rede para captar esse paciente que saiu do hospital e ele vai ficar em algum lugar. Ele vai precisar do atendimento, né? Ele não sabe que o serviço existe porque ele está em construção, mas de alguma forma a gente precisa localizá-lo, né? Então, a gente tem algumas dificuldades, mas a sorte é da gente ter esse contato com vários colegas no Brasil
que já fizeram em outras partes e deu certo, e a gente vai trocando figurinha para conseguir, né, desenvolver o serviço. Acho que a Muito associação bom, né? dá isso para a gente, né? Essa, essa Proximidade, né? De sim, verdade. Eu acho que o momento, Thaís, é muito oportuno para a gente fortalecer, né, a importância desse paciente ser reabilitado. Eu uso muito isso na negociação com os planos de saúde. É que o paciente que está inserido, o paciente crônico que está inserido no programa de reabilitação cardiopulmonar, ele vai, às vezes, desafogar um hospital, porque ele vai internar menos. Ele vai custar menos, porque a reabilitação, às vezes, é mais acessível do que manter esse paciente em consultas regulares, com medicamentos, ou, além do que ele necessitava com as internações. Então, eu acho que, pensando no paciente pós-Covid, a gente tem uma leva de possíveis pneumopatas crônicos. A gente sabe que, baseado nos estudos passados, das síndromes virais passadas, nós tivemos pacientes que evoluíram com fibrose pulmonar, né? Pacientes que, um ano pós-alta da SARS, sobreviventes da SARS, da MERS, ainda tinham a redução dos índices espirométricos. Então, pensando na COVID, que às vezes foi até mais grave, né, mais repercussões multissistêmicas, nós estamos diante de uma leva de possíveis pneumopatas, quiçá cardiopatas. A gente tem aí pacientes fazendo quadros de miocardites muito graves, adquirindo arritmias cardíacas pós-COVID. fazendo e Então, eu aí, acho que infartando, exatamente. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente montar um projeto, levar os gestores, falar da importância desse acompanhamento, do impacto financeiro, o impacto funcional na qualidade de vida. E o SUS não pode ficar de fora disso, né? Todo paciente precisa ter oportunidade de ser reabilitado. Esses dias eu conversava com um colega médico e a sensação era a mesma, mas e aí? O que a gente vai fazer para esses pacientes? E nesse hospital dele lá já montaram um ambulatório pequeno, mas já estão começando a fazer acontecer, porque todos merecem esse precioso remédio que nós temos nas nossas mãos. é verdade. Muito bom. Temos as perguntas? Temos aí 20 minutinhos, né? Vamos ver aqui. Vou pegar as do chat primeiro. Qual a faixa aceitável e segura de saturação para trabalhar durante os atendimentos? Boa pergunta. O que a gente tem feito lá no nosso serviço? A gente tem dado um suporte ou pressórico ou de oxigênio terapia para os pacientes que dessaturam. Então, não acho saudável, se não é um paciente que já tem uma pneumopatia crônica, que esse paciente dessature durante o esforço. Então, a gente tem respeitado aí saturações maiores que 90%. Menores que 90%, a gente tem suplementado de alguma forma. Tem paciente que responde com CPAP adjuvante ao exercício, e tem paciente que com pequenas doses de oxigênio terapia tem conseguido otimizar essa capacidade funcional. Eu bato nessa tecla que oferecer um suporte respiratório, um suporte ventilatório, ajudam o paciente a atingir um alvo terapêutico. Então, esse paciente pós-Covid-19 tem chegado muito limitado e, às vezes, pela limitação funcional, ele não vai conseguir atingir aquele alvo. Então, por exemplo, um exercício hoje de moderada intensidade. A frequência cardíaca, ele tem que chegar até o Borg 6, né, na escala de 0 a 10, a frequência cardíaca tem que subir até a zona X. Às vezes a limitação é tão grande que ele não atinge o alvo. Então, fornecendo um suporte ventilatório, a gente otimiza a capacidade funcional e facilita que esse paciente chegue ao alvo terapêutico. Então, ajudar ele, o ajudar a treinar, por exemplo, o músculo da perna, ou otimizar a performance cardiovascular durante um treino aeróbico, por exemplo. Então, não vejo
muita segurança durante uma dessaturação. Eu acho que a gente precisa otimizar esse suporte ventilatório para minimizar aí esses quadros de dessaturação. Como intervir na síndrome da fadiga pós-Covid? Acho que a gente já respondeu, né? Acho que é um pouco do que a gente já falou, né? Da baixa eficiência neuromuscular. Então, dar essa prioridade aí para o fortalecimento, flexibilidade muscular. Isso vai ajudar. O score de gravidade já comentou, né? Sobre aquele artigo que propõe os 5 níveis de grade, né? Sim. Um protocolo de reabilitação. Também já comentamos sobre os protocolos, né? Eu acho que a reabilitação, ela deve ter os seus pilares. E dentro dos pilares, né, o treino muscular, de fortalecimento, de endurance muscular, respeitando ali a sobrecarga, repetição, e o volume de treino. O treino aeróbio é de extrema importância, seja ele numa bicicleta ergométrica, numa esteira, numa caminhada, num ciclo de membro superior, ou numa atividade funcional de maior intensidade, mas treino de fortalecimento muscular e endurance do músculo, um treino aeróbio e avaliar a necessidade do treino muscular inspiratório. A gente, na nossa vivência, grande parte dos pacientes precisa. Então, treino muscular inspiratório, treino aeróbio, treino de fortalecimento muscular. E aí, pensando, por exemplo, se é um paciente que ainda chega com traço de atelectasia, as terapias pressóricas podem ser otimizadas, né? As técnicas de expansão pulmonar, priorizando pressão positiva, seja com EPAP, com CPAP, com BIPAP. São condutas que podem, a depender da necessidade, otimizarem a capacidade volumétrica pulmonar. Isso vai repercutir na capacidade de exercício. Então, mais uma vez, batemos na tecla de que isso precisa ser individualizado, né? Queria lembrar também da educação em saúde sempre, né? Porque... Sempre, Thaís, é muito bem lembrado isso, e a gente sempre bate nessa tecla, né? Um vídeo instrutivo, né? Orientações. Então, por exemplo, hoje nos nossos programas, os pacientes eles vão até o centro de reabilitação 3 vezes na semana. E os outros 2 dias, eles vão fazer o que em casa? Fica Então, deitado assistindo. não é? Então, a gente precisa ser parte desse processo contínuo. Então, imprimir uma folha ou escrever a próprio punho, que o paciente vai fazer na sua casa, baseado no que ele tem feito ali. Mais de 80% dos pacientes hoje têm um oxímetro em casa. Uhum. Todo mundo comprou, todo mundo que teve Covid, por isso que superinflacionou, né? Então, transmita uma responsabilidade para o paciente, né? Olha, você vai fazer tais exercícios em casa, vai fazer uma caminhada. Então, essa educação em saúde, ela é muito importante. Ela vai auxiliar e vai agilizar esse processo de recuperação. Essa mudança de atitude, né? Para entender que o exercício físico é parte da vida, né? É muito importante, tanto para o pneumopata, quanto para uma pessoa que não tem uma doença, ela também precisa de exercício, né? Então, a gente é parte disso, a gente precisa ensinar as pessoas que o exercício faz bem, quando bem prescrito, o porquê de fazer atividade, o que vai liberar no teu corpo, o que vai mudar na tua vida, né? A gente faz parte disso também. Né? Perfeito, muito bom. E eu tenho falado muito muitas pessoas falam comigo sobre é difícil, às vezes montar um serviço de reabilitação, às vezes implantar, fazer com que o paciente chegue até o meu serviço. E eu tenho falado que é um trabalho de formiguinha. Um exemplo que eu dou, e eu vou dar novamente, é sobre uma comparação salutar da fisioterapia traumato-ortopédica com a fisioterapia cardiorrespiratória. Então, por exemplo, o paciente tem uma desordem, teve uma fratura no dedo da mão. Ele vai para o ortopedista, às vezes vai fazer o tratamento, seja cirúrgico, conservador,
e na consulta de retorno o paciente chega para o ortopedista e fala: doutor, quando eu vou começar a minha fisioterapia? O paciente sabe, né? Isso é implícito na mentalidade já do paciente. E o ortopedista não tem como dizer não. Não, você não vai fazer. Não, você vai fazer. Porque ele sabe que vai aliviar a dor, vai restaurar a amplitude do movimento, melhorar a capacidade funcional do membro. E às vezes o paciente cardiorrespiratório, o pós-Covid, a gente tem visto muito isso agora, que o paciente fica meio perdido, vai para o médico e às vezes o médico não sabe dar os encaminhamentos. O paciente não sabe da importância da fisioterapia cardiorrespiratória nesse momento. Então eu falo. Voltou, né? Deu. Voltou? Uhum. Pronto. Esse Mas trabalho de formiguinha. Voltou? é, voltou. Então, é esse trabalho de formiguinha, de instruir, de orientar, da educação em saúde, até o momento que o cardiopata vai chegar no cardiologista: doutor, quando que eu posso começar o meu acompanhamento com o fisioterapeuta? Né? O DPOC, quando, doutor, que eu vou começar a minha reabilitação? O paciente pós-Covid ou próximas síndromes virais que virão, não sabemos, mas que ele vai chegar no seu médico: doutor, eu já posso ser encaminhado para fisioterapia, para o fisioterapeuta? Então, eu acho que é por aí. Levarmos a informação, demonstrarmos o quanto somos importantes na qualidade de vida desses pneumopatas, do cardiopatas, portadores de síndromes metabólicas. Perfeito. Deixa eu ver uma pergunta do Darlan. Se o Covid afeta diversos sistemas como cardíaco, pulmonar, vascular, renal, musculoesquelético, sistema nervoso periférico, podemos chamar reabilitação pulmonar, cardiovascular, cardiopulmonar, metabólica ou simplesmente reabilitação? Reabilitação. Resumiu, né? Reabilitação. Funcional, por que não, né? Falo que a gente não cuida de doença, a gente restaura a função. Independente da doença, nosso foco é restaurar a função. Então, reabilitação funcional seria um bom nome. Uma grande dúvida que os pacientes têm quando chegam no serviço é: nossa, mas eu tenho falta de ar para andar e você vai me botar para andar? Né? Isso é muito frequente. Não tem que ficar quieto? É muito frequente. E esse, às vezes, é um dos porquês desse cardiopata e pneumopata não quererem, não se interessarem em saber, porque é o paciente que, às vezes, é limitado para ir na geladeira pegar um copo d'água. Aí a família, às vezes, vai pegar porque tem pena e o paciente vai deixando de fazer. Hoje a gente sabe que um dos marcadores aí de hospitalização no pneumopata é a força da perna, força do quadríceps. Ele vai deixando de usar, vai atrofiando. Então, eu sempre dou esse exemplo. A gente tem que cansar para descansar. Tem que cansar. Vamos ver se eu abro aqui para perguntas. Eu tô com medo de desligar porque eu não... Peraí. Temos aí 10 minutinhos finais, né? Uhum. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Acho que foi muito produtivo o nosso papo. Tivemos aí muitas pessoas acompanhando. É o momento de aprendermos juntos, né? E acho que cumprimos aí o nosso papel nessa noite de levar informação. Se tiver alguma pergunta, ainda tem 10 minutos. Acho que vale a gente, eu acho que vale a gente falar para a gente finalizar. Acho que foi até uma pergunta que chegou sobre a alta. Quanto tempo de reabilitação? Quando é que eu vou dar alta para esse paciente? O paciente ele chega ansioso, ele chega... Quanto tempo? Quanto tempo que eu vou ficar bom? E é uma resposta que a gente não tem. A gente não sabe. Cada indivíduo reage de um jeito. Então, se a gente vai aí pela
pelos programas que a gente tem de reabilitação fase 2, reabilitação cardiovascular fase 2, esse programa ele vai de 3 a 4 até 6 meses de reabilitação. Na minha vivência hoje, eu tenho pacientes que tiveram quadros mais leves, mas que ficaram ainda com essa dispneia, com essa fadiga crônica. Nós temos pacientes que com um mês têm melhorado muito a capacidade funcional. E um dos parâmetros que a gente tem utilizado para alta é o teste de caminhada de 6 minutos. Então, o paciente, ele faz o teste de caminhada de 6 minutos e a gente identifica se a distância percorrida está dentro do que é predito para ele. Então, tem fórmulas, né, que a gente consegue predizer a distância baseada ali nos dados antropométricos. Temos uma equação aí de referência para a população brasileira, para homens e mulheres. Então, submeta o paciente a um teste de caminhada e esse pode ser um indicador de alta para esse paciente, para a gente seguir nesse papel aí de devolução de funcionalidade. Ainda tem uns minutinhos, chegou uma pergunta aqui. Fale um pouquinho sobre o fortalecimento do quadríceps no pós-Covid. Então, a gente às vezes não pensa de uma forma isolada, né, no fortalecimento do quadríceps. Eu usei o quadríceps porque ele é um marcador para doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente tem vários estudos aí com dinamometria, redução de força e a força das pernas, no geral, elas repercutem em função, nível de hospitalização, tem uma relação muito direta. Então, assim, o foco não é somente o quadríceps, né? É focar nos músculos, nos grandes músculos do corpo, que são músculos, às vezes, posturais, mas um treino, de certa forma, global, onde a gente consiga trabalhar toda a musculatura do corpo. Qual o teste indicado para substituir o teste de caminhada de 6 minutos, caso não tenha espaço para realizar? Tem alguns, né? Tem o do degrau, né? Teste da escada, teste sentar, assim, não é que substitui, mas é um outro teste funcional que a gente consegue alguns dados que podem me ajudar na prescrição do exercício. Tem o TUG, né, também. O TUG, assim, ele não tem um estresse cardiovascular muito grande como o teste de caminhada de 6 minutos. Então, a prescrição do teste da prescrição do exercício pelo TUG, eu uso muito o TUG para estratificar risco de queda. Até tem um estudo com estratificação para sarcopenia, mas para prescrição, Tá certo. Quanto ao teste de sentar e levantar 5 vezes, observa o tempo da execução. Qual a aplicabilidade? Pode substituir o teste de caminhada de 6 minutos? Acho que é para paciente mais limitado, né? Exatamente. Exatamente. Esses dias eu vi numa live um teste de 10 RM. Eu falei, poxa, que legal, vou procurar esse teste, porque de 1 RM, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer, né? Para cada segmento muscular. Aí a gente fica mais ou menos, poxa, pede para a gente trabalhar grandes grupos musculares. Então, que forma que você vai avaliar um músculo, né? Com um RM? Aí fica meio... Mas esse de 10 RM eu achei bem bacana. Você joga numa fórmula e fica bem... Legal. A gente precisa evoluir, né? Temos aí grandes referências aí participando da live com a gente, pessoas que são influenciadores aí das nossas áreas de atuação, professor Juliano. Muito obrigado aí pela participação de todos. Temos 4 minutinhos, né? Dá tempo de ver mais umas perguntas, né? Eu não consigo ler direito, Thaís, porque está embaixo aqui. Utilizar o PNV do S-Index
como alvo terapêutico para pneumopata ou cardiopata crônico, não poderia superestimar essa terapêutica? Existem valores de referência para essas populações? Então, essa index não. PI máxima, sim. Valores menores que 70% da PI máxima são valores que caracterizam uma grande perda funcional. Então, a gente tem estudos com cardiopatas que consideram 70% da PI máxima. Então, se o paciente, a gente joga na equação, né, tem algumas equações para a gente predizer a força da musculatura inspiratória, e se o paciente tiver menor que 70% do que é predito para ele, é o paciente com maior risco, é o paciente que tem uma maior necessidade de treino. Quanto pode ser considerado como diferença significante na distância percorrida do teste caminhada de 6 minutos para pacientes com Covid? Então, a gente ainda não tem, né? Mas pensando num pneumopato, por exemplo, DPOC, 30, 35 metros, ou seja, um corredor. Já é uma diferença minimamente significativa, uma diferença clinicamente significativa, tá? Acho que dá tempo de mais uma. Threshold é uma boa alternativa e a Virgínia perguntando se a gente usa o threshold ou o Power Brief, se passa para o paciente fazer em casa. Eu não encontro mais threshold no Brasil, é difícil achar, então acabo utilizando esse outro dispositivo. Eu digo que não tem conflito de interesse, mas é o dispositivo com carga linear pressórica e é o mais indicado para um treino fidedigno, né? Da musculatura inspiratória. É o dispositivo que a gente tem a evidência científica, que a gente consegue graduar muito bem uma carga que vai ser imposta a esse paciente. Então, um dos dois dispositivos, até hoje, que a gente tem no mercado, né? O Power Brief ou o Threshold. Doutor, falta 2 minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o fisioterapeuta que está pegando esses pacientes agora. Vamos lá, eu acho que é um momento de grande desafio, mas a gente tem hoje aí muita informação, inclusive tem o curso da Sobrafid, de reabilitação cardiopulmonar pós-Covid. Então vão lá no site, acessem o site, se inscrevam para esse curso, se capacitem, vamos aprender juntos e assim possamos, nesses desafios, ter um respaldo científico para fazer uma abordagem resolutiva. Nós precisamos ser protagonistas nesse momento de crescimento da nossa profissão e nós não podemos deixar a desejar. É o momento de tomarmos posse dessa demanda de pacientes e fazermos o nosso trabalho bem feito. Isso pode ser feito por quem está iniciando, né? E montando o seu serviço, para quem vai atender em domicílio, para quem vai atender por teleconsulta. Então, estudar, se capacitar e devolver aí a qualidade de vida para os pacientes. Muito obrigado a todos que participaram. Thaís, foi um grande prazer. Prazer foi meu, doutor. Suas palavras finais, antes que derrubem a gente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e poder conversar com sobre essas questões tão relevantes. A fisioterapia só tende a crescer e vamos vestir a camisa e vamos para cima. Isso aí. Um grande abraço. Um abraço a todos. Uma boa noite. Tchau. Até mais. Tchau.